Devo ter feito umas 10, pelo menos, entrevistas nesse sentido, mas já tem um tempo, então eu espero conseguir manter o mesmo padrão. Tentei me preparar um pouco, não tanto igual me preparei para outros processos que eu resolvi, então vamos ver se o conhecimento ainda está aqui. Eu trabalho na empresa da ST1 e hoje eu estou como Head de Desenvolvimento. A primeira questão, ela era uma questão de tema mais livre. Você não tinha perguntas e respostas diretamente impostas e não era uma pergunta técnica a nível de código. Bolar uma ideia de um aplicativo de streaming dentro de algumas diretrizes. Então, por exemplo, quem é o teu público-alvo, obviamente, com o intuito aqui de tentar instigar o candidato para ele ser criativo e discorrer sobre isso. Você recebe acesso a uma vasta quantidade de dados sobre os hábitos de lazer digital dos usuários. Essa aplicação de streaming seria focada em qual tipo de produto? Quem seria o seu público-alvo? E como você abordaria a análise desses dados para identificar tendências e insights que poderiam inspirar novas funcionalidades ou melhorias nessa aplicação? Certo, é uma pergunta bem aberta. Os dados que eu tenho são hábitos de lazer digital dos usuários, então acredito que provavelmente o tipo de conteúdo de streaming que eles assistem, né? Então, por exemplo, em filmes, se são filmes de comédia, se são filmes, né, de ficção, suspense, né, terror. Acredito que também eu vou receber dados. Eu vou até anotando aqui então, né, tipos de filmes e séries que assistem. Foi interessante que a primeira coisa que a Sofia foi fazendo aqui já foi tentar elencar, né, um pouquinho dessas informações que a gente tem disponível, de fato digitar isso já para deixar isso já documentado, então ajuda aqui a embasar um pouquinho de como que você vai discorrer depois. Que tipo de funcionalidade eu poderia desenvolver aqui? Baseado no tipo de filme, na idade da pessoa, eu consigo pegar esses dados, né, baseado, por exemplo, se pessoas de idade X, sei lá, entre 20 e 25 anos, costumam assistir mais filmes e séries de ficção e terror, por exemplo. Então eu já sei que eu consigo fazer esse tipo de recomendação. Eu poderia desenvolver uma funcionalidade de recomendação, por exemplo. Recomendação. Poderia ser um aplicativo de streaming, não necessariamente de vídeo. Poderia ser outras coisas. Exatamente. Poderia ser qualquer outra coisa. Ah, não. Então beleza. Essa é a ideia. Certo. Fazer um escopo um pouco menor, e aí seria um produto que com o tempo poderia ir aumentando o público-alvo, mas então eu focaria primeiro uma aplicação para um público-alvo mais jovem. Então acho que a idade seria bastante importante, um tipo de dado para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. O tempo médio que a pessoa passa na plataforma, né? Então, por semana, por exemplo. O tempo que essa pessoa costuma levar para decidir, ou seja, quanto tempo que ela fica navegando na plataforma de streaming sem de fato estar assistindo um filme, né? Antes de estar assistindo alguma coisa. Isso seria mais ou menos o tempo médio de decisão, né? Que se a pessoa está normalmente passando pela plataforma é porque ela está decidindo ainda o que ela vai assistir. Deixa eu ver mais que tipo de informação. Geolocalização, por exemplo, né? Porcentagem de finalização de conteúdo. Então, por exemplo, quantos por cento do filme que a pessoa assiste, ela finaliza? Entendeu? Ou ela sai no meio do filme. Então, poderia ter algum tipo de dado que me traz essa informação de qual a certeza de que se a pessoa começou a assistir aquele filme, ela vai terminar, por exemplo. Foi bacana que ela trouxe muitos aspectos ali relacionados a perguntas técnicas até, de, digamos assim, tempo de finalização, né? Qual que é a porcentagem de o usuário terminar ou não um filme, sabe? Ou uma série que ele está assistindo. E foi legal o ponto de vista dela, que ela trouxe realmente essa, digamos assim, essa possibilidade, sabe, de trazer esse tipo de informação e levantar esse tipo de dado. Eu acho que foi bacana. Com esses dados, acho que a primeira coisa que eu consigo pensar uma funcionalidade interessante para se ter nesse tipo de aplicativo, né, de streaming, seria uma funcionalidade de recomendação, por exemplo. Usar até, talvez, alguns modelos preditivos de inteligência artificial, ou enfim, só uma análise de dados mesmo mais simples, a gente já consegue ter uma noção de quais filmes ou séries a pessoa vai ter mais chance de gostar ou não. Eu acho que ainda está um pouco aberto, eu gostaria de afunilar um pouco mais agora, talvez, para, baseado nas informações de tempo, por exemplo, o tempo médio por semana na plataforma,
tempo de decisão, porcentagem de chance de terminar um conteúdo ou não, a gente poderia adaptar a plataforma de acordo com esse tipo de pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem um tempo de decisão maior, muito longo, pode acabar deixando de assistir alguma coisa por conta disso, por ser uma pessoa mais difícil de decidir. A gente poderia adaptar a plataforma, ou a forma de a gente mostrar os conteúdos para ela, meio que diminuindo as opções dela. Obviamente, não é que a gente vai tirar as opções para ela, mas a gente pode mostrar, talvez, em vez de mostrar 20 conteúdos de uma vez para ela, a gente mostraria 10 ou 5. E aí a gente conseguiria fazer, por exemplo, testes A/B, né, nesse tipo de interface, para saber quais são as interfaces que fazem com que a pessoa consiga decidir aquele tempo mais rápido, né, diminuir esse tempo de decisão e assim diminuir a chance que a pessoa deixe a plataforma, por exemplo, né? Então, adaptar a UI de acordo com o tempo de decisão. Tem outra observação que é muito interessante que a Sofia trouxe. Conceitos até de estatística ali com relação a testes A/B, por exemplo, do comportamento do usuário na plataforma, até mesmo com viés mais técnico que ela acabou comentando, é, por exemplo, você até, sei lá, por exemplo, reduzir a quantidade de séries ou filmes que você sugere para um usuário com base na própria informação que você está retirando da plataforma. Ou seja, você tira a informação, né, da tua ferramenta para que você possa reutilizar ela, né, dentro da ferramenta novamente. Então você usa aquela informação para, né, digamos assim, agir dentro da aplicação que você está desenvolvendo. Isso foi algo realmente legal. Se a gente tem, por exemplo, um usuário que costuma muitas vezes deixar, né, ter uma porcentagem muito baixa, né, de chance de terminar o conteúdo e tal. Para esse tipo de usuário, a gente poderia talvez recomendar também conteúdos menores. Isso aí também entra um pouco na parte de recomendação, né? Na verdade, a gente poderia utilizar esse dado para esse tipo de recomendação. Então, falando um pouco da modelagem do sistema primeiro, né? Então, eu teria o meu cliente, né? A minha plataforma front-end, né? Meu serviço web front-end, uma CDN, né? Pro armazenamento dos vídeos, do streaming, etc. São muitos dados, que eu precisaria provavelmente de uma alta escalabilidade, né? Principalmente se a gente tiver muitos usuários e tal. Que são dados que a gente não exige, assim, muita consistência e integridade de primeira, assim, né? A gente exige talvez mais escalabilidade e disponibilidade. Então eu optaria provavelmente por um banco não relacional. Eu teria os meus vídeos, né? Os meus conteúdos em diferentes regiões. Uma pessoa que está numa região X, né? Ela acesse o serviço, né, o conteúdo na região mais próxima, né, para garantir também ali um tempo aceitável, né, de espera para conseguir carregar o conteúdo. Enfim, vou deixar assim, então, submeter aqui a resposta. Se bem que eu acho que submeter eu não posso voltar. Vamos fazer o quê, né? Paciência. Vamos para a próxima agora. O que eu achei? Assim, eu acho que eu poderia ter ido melhor para esse tipo de pergunta mais aberta. Já tinha um tempo que eu não fazia, não estava tão preparada assim, então eu gostaria de poder ter me aprofundado mais. Mas acho que foi interessante e é isso. Sim, no geral ela passou, sim, de fato, nessa primeira pergunta. Eu acho que ela explorou bastante os conceitos técnicos ali de dados que ela poderia extrair. Ok. Eu acho que talvez ela poderia ter explorado um pouquinho mais a criatividade, ter discorrido um pouquinho mais com relação à própria plataforma. Mas, em compensação, né, igual eu falei, teve a criatividade aqui com relação aos dados que seriam, né, removidos dessa plataforma. Acho que ela inferiu bastante coisa, ela interpretou a pergunta e, ao mesmo tempo, ela soube, né, trazer um pouquinho desse lado criativo com relação a coisas que não estavam descritas nas perguntas. Descrever um pouquinho da arquitetura, um pouquinho de tecnologia que usaria, como que as coisas, né, poderiam ser feitas, e eu acho que isso, no aspecto geral, foi muito positivo. Eu acho que faz sentido. Eu senti falta também de ter conseguido pensar em mais funcionalidades ou talvez em uma solução que fugisse um pouco do padrão. E acredito que é uma coisa que eu realmente preciso trabalhar. Então, achei um feedback justo.